Oi pessoal, tudo bem? Hoje é um dia muito especial. Você vai aprender a fazer um arroz para sushi top. Esse é provavelmente um dos vídeos mais importantes do canal, porque não existe um bom sushi sem um bom arroz. Então você tem que dar atenção especial para esse ingrediente e para o preparo dele, que é bastante trabalhoso. Eu comecei a fazer sushi em 2001, quer dizer, faz... quanto tempo faz isso? 16 anos, mas não pense que existia uma youtuber bacana como eu para passar todos os segredinhos. Eu sou da época da internet de escada, gente, não tinha Google, muito menos YouTube. Então tudo que eu aprendi no início foi, penando, indo atrás de sushi man em restaurante, fazendo umas barbaridades em casa, umas asneiras que só eu sei. Mas isso acabou sendo algo muito importante para mim porque eu aprendi pra caramba. E mesmo depois de ter trabalhado em restaurantes aqui em Florianópolis, eu continuei pesquisando, continuei testando, sempre em busca de uma receita cada vez melhor. Até que um dia eu cheguei e falei, caraca, é essa, descobri. Cheguei lá onde eu queria chegar. Tanto que eu venho trabalhando com essa mesma receita já tem aí uns 3 ou 4 anos. E nos últimos cursos presenciais de sushi que eu ministrei, foi com essa receita que eu trabalhei. Então quer dizer, eu não troco essa receita por nada. Agora você precisa saber de uma coisa. Não existe só uma única receita de arroz para sushi. Cada sushi man tem o seu método de preparo. Inclusive, olhando uma entrevista com um produtor japonês, ele mesmo falou que cada arroz tem o seu jeito específico de ser feito, porque isso depende da terra, do cultivo, da irrigação, do clima, de um monte de fatores. Então a receita que eu vou passar aqui hoje é a minha receita, mas se você encontrar uma outra receita de outro sushi man, faz, é o que eu sempre falo no meu blog, experimenta, faz, compara os resultados. Cada sushi man tem uma receita diferente, então não é porque você experimentou um arroz para sushi maravilhoso num lugar que não vai existir um outro arroz maravilhoso em outro lugar, feito de um jeito diferente. É igual bolo de chocolate, na verdade. A gente já comeu aí pela vida inúmeros bolos de chocolate maravilhosos. Não quer dizer que todos tenham sido feitos da mesma maneira, da mesma forma que a gente já comeu muita coisa dura, ressecada e esfarelenta, né? Aliás, se você acha que arroz para sushi tem que ser uma papa, reveja seus conceitos aqui agora nesse vídeo. Vou ser bem sincera para vocês, eu nunca sigo receita de embalagem, já cheguei à conclusão de que seguindo receita de embalagem de arroz, eu não tenho um arroz legal, do jeito que eu gosto de fazer, com a liga perfeita, com o sabor perfeito, com a textura perfeita. Para mim, receita de embalagem não funciona não. Se um dia alguém quiser colocar minha receita na embalagem, aí a gente pode conversar, negociar. Não me achei nem um pouco agora. Então eu considero a minha receita melhor do que essas receitas que a gente vê em pacote de arroz. E o mais bacana é que ela é ideal para diversas marcas também. Então o que você vai ver agora é algo realmente novo. Tenho fascínio por sushi, principalmente pelo arroz. É um assunto que me envolve de uma maneira que eu acho que eu nunca pesquisei tão a fundo um tema quanto esse. Eu espero que você goste. E eu acho que você vai gostar. Bom, para fazer o seu arroz para sushi, você precisa, em primeiro lugar, escolher o arroz. Como é que você faz isso? Olha na embalagem, normalmente tem um pedaço da embalagem que é transparente e você consegue ver os grãos. Evita aquele arroz que tem tamanhos diferentes. Uns grãos mais amarelados, outros mais esbranquiçados. Quanto mais homogêneo, melhor. E no pacote vai estar escrito arroz para culinária japonesa, tipo 1, classe curto, subgrupo polido. Mas se você encontrar classe longo, também pode utilizar. A segunda coisa que você precisa é vinagre de arroz. E você pode escolher um vinagre comum no supermercado. Eu uso de arroz, acho que por tradição mesmo. Então eu uso o que tiver mais disponível, mais barato no mercado. Aí você precisa também de açúcar e sal. Então o tempero do arroz é feito basicamente de vinagre, açúcar e sal. Açúcar pode ser o cristal ou refinado, tanto faz, o resultado fica bom da mesma forma. E sal comum de cozinha, aquele branquinho refinado também. Na minha receita, eu uso 2 ingredientes opcionais. Você pode escolher se você quer usar ou não. Mas talvez você ache desnecessário ou não encontre esses ingredientes. Tudo bem, pode fazer sem. Que são a alga kombu e o sake mirin ou sake kirin, dá pra fazer com os dois. Por último, você precisa de uma panela. Hoje eu vou ensinar você a fazer o arroz para sushi na panela no fogão, mas continua acompanhando o canal, que mais pra frente eu vou passar outras receitas na panela elétrica, em maior quantidade ou menor quantidade, então não deixa de se inscrever para receber as novidades. A panela que eu indico é uma de fundo triplo, de inox, e hoje eu vou ensinar a fazer uma quantidade pequena para 2 pessoas, usando 2 copinhos de arroz, então eu vou usar uma panela que tem aproximadamente 18 centímetros de diâmetro. Se você for fazer mais arroz, você tem que usar uma panela maior. Se for fazer menos arroz, talvez um copinho, usar uma panelinha menor. Para preparar o arroz, existe um ritual de lavação. Então se concentra, respira fundo, que você vai ter que entrar agora num estado meditativo. Porque você não pode pular esse ritual de lavação. Então ele vai requerer de você um certo tempo, uma certa paciência. Um arroz sujo, ele não absorve bem o tempero.
e também não tem a liga certa, a textura ideal para fazer um nigiri ou um rolinho. Coloca direto na panela 2 copinhos de arroz. Esse copinho já veio com a minha panela elétrica, mas se você não tiver um, não tem problema, pode usar uma xícara de chá qualquer. Primeiro você vai colocar um pouquinho de água só para tirar o excesso de sujeira e esfoliar os grãos. Com a ponta dos dedos você vai fazer movimentos circulares e vai esfregar o arroz com delicadeza para os grãos não quebrarem. Agora você precisa enxaguar. Enche a panela de água e deixa escorrer com bastante cuidado para os grãos não correrem para a pia. Nessa primeira vez a água vai sair bem branca, então você vai ter que fazer isso várias vezes até que a água saia quase transparente. Quanto mais arroz você fizer, mais vezes você vai ter que trocar a água. Aqui, como eu estou fazendo só 2 copinhos, eu vou trocar a água 4 vezes, então conta comigo. No final, deixa escorrer bem a água, porque qualquer excesso pode comprometer o cozimento. Agora é só acrescentar água. Como eu usei 2 copos de arroz, eu vou colocar 2 copos e meio de água. Na verdade, não é nem meio, é um pouquinho menos que a metade. Isso vale para qualquer quantidade de arroz que você queira cozinhar. Se você for fazer 3 copos de arroz, você vai colocar 3 copos e meio de água. Se você for fazer 4 copos de arroz, vão ser 4 copos e meio de água e assim por diante. Depois disso é só tampar e levar ao fogo. E olha como eu tô linda com a câmera na cabeça. Na minha receita você não precisa deixar o arroz nem de molho e nem secando numa peneira. Mas essa é a minha receita. Você vai ver outras receitas, outros sushi man, outros chefes de cozinha que deixam de molho ou que deixam secando. Mas provavelmente a quantidade de água que eles usam também é diferente. Então você vai levar direto pro fogão no fogo bem baixo. Gente, é o seguinte, tem que ser baixo mesmo. Os nossos fogões convencionais, mesmo a chama baixa, ainda é alta. Por isso, você precisa girar o botão como se estivesse apagando o fogo. Assim você vai garantir uma chama bem mais baixa do que a chama baixa comum. Você vai cozinhar por 30 minutos sem abrir a panela. Inclusive, se tiver gente em casa, avisa, dá um alerta geral, aciona uma sirene, faz o que você quiser para avisar que tem panela no fogo, tampada e que não pode tirar a tampa durante o cozimento. Sempre tem um xereta, né, que entra na cozinha para saber o que você está fazendo e vai lá, levanta a tampa para saber o que é. Colega, se você está com fome, abre a geladeira, não venha mexer na minha panela. O resumo da ópera para o cozimento é o seguinte, o arroz vai ficar nessa mesma chama, na mesma chama, olha o que eu estou falando, você não vai precisar mexer a chama durante 30 minutos. Entre uns 15 e uns 20 minutos é um momento tenso, que a tampa tá ali querendo sair a todo custo, a panela tá jorrando bastante bolha d'água para fora, bastante vapor, chega a espirrar água, pingar no fogão, resista, seja forte, não levanta a tampa. Nesse momento, você tem que colocar um peso em cima da tampa para não sair vapor demais. A gente quer manter esse arroz cozinhando numa certa pressão e numa temperatura ideal. Desse jeito engraçado que a panela deve estar na metade do cozimento. Se não estiver soltando bolha ainda, você precisa aumentar um tiquinho a chama. E se começar a soltar bolha antes dos 15 minutos, é porque o fogo está muito alto. Aí lá pelos 25 minutos, esse vapor todo já está mais sossegado, está saindo uma ou outra bolinha d'água pela tampa, não está mais espirrando, não está mais pingando, quer dizer, ele está quase cozido. E assim se mantém até os 30 minutos. Então, somente aos 30 minutos, apaga o fogo e deixa descansando aí por mais uns 5 minutos. Enquanto o arroz cozinha, você pode fazer o molho do arroz, o tempero que a gente costuma chamar de su. O sushi man, ele é reconhecido pelo tempero do seu arroz, ou seja, ele não vai revelar para você qual é o segredo do tempero do arroz dele. Mas comigo é diferente. Eu tô aqui justamente para te contar todos os segredinhos. Então relaxa, pega uma pipoquinha aí e continua assistindo. O meu molho é feito da seguinte forma. 2 colheres de sopa bem cheias de açúcar, que equivalem a mais ou menos meio copinho.
um copinho de vinagre, ou seja, o vinagre é sempre o dobro do açúcar, senão fica muito doce e grudento. Esse copinho tem 170 ml e corresponde a uma xícara de chá. Aí eu vou colocar uma colher de sobremesa de saquê para culinária, tanto faz o mirim ou o quirim, e 4 colheres rasas de sal. Fê, vai ficar salgado, né? Não, não vai ficar salgado. É importantíssimo que você encontre o ponto certo do sal, porque é ele que vai dar o balanço correto entre a acidez do vinagre e a doçura do açúcar. Aí o arroz não vai ficar nem enjoativo, doce, e nem pegando na língua aquele vinagre em excesso. Por último, eu coloco um pedaço de alga combo. Esse farelinho branco é próprio dela e dá bastante sabor, você não precisa limpar. Leva tudo em fogo baixo e é legal não deixar ferver para o açúcar não caramelizar e a alga não começar a soltar um sabor amargo. Vai ficar aí em torno de 1 minutinho. Vai mexendo de vez em quando, senão o sal cristaliza, fica azulado. Quando dissolver, apaga o fogo. No início a mistura é bem turva e quando tiver tudo misturado fica lindo, transparente. Ok, misturando o tempero no arroz. Para cada 4 copinhos de arroz, você vai usar 1 copinho de tempero. E a partir disso é só fazer uma regra de 3. Se para 4 eu usei 1, para 2 de arroz eu vou usar meio. Se eu quiser fazer 6 de arroz, eu vou usar 1 copinho e meio de tempero. E assim por diante. Você precisa escolher uma travessa adequada para isso. Tem que ser grande mesmo, porque a ideia é que você jogue o arroz de um lado para o outro, para que o vapor consiga sair bem rápido e assim permitir que o tempero seja absorvido pelos grãos. Porque enquanto o grão estiver saturado de vapor d'água, o tempero não vai entrar. Por isso que a gente precisa usar ou um tacho grande, chamado de hangiri no Japão, são feitos de bambu, ou uma travessa retangular ou mesmo redonda, de plástico que a gente encontra facilmente aqui em qualquer supermercado. Por isso também que a gente precisa abanar o arroz. Isso é um detalhe que a gente acha que não faz diferença, mas faz. Você vai precisar agora de uma espátula de plástico ou de bambu, conhecida como chamoji, levemente umedecida para descolar o arroz da borda da panela. Pode virar de uma vez na sua travessa, mas toma cuidado para não raspar muito o fundo da panela, porque pode ter algum grão queimadinho. Essa é a única desvantagem se fazer no fogão, o resto fica idêntico à panela elétrica. A câmera foi tomada por vapor aí, mas acho que você consegue entender. Agora vamos jogar o molho sul, ele já está frio e você pode colocar direto no arroz bem quente. Aqui eu estou usando então meio copinho de molho. Com a espátula você vai jogar o arroz de um lado para o outro e cortar as bolas, tanto que esse procedimento se chama cortar o arroz. Pega qualquer coisa que você tenha em mãos para abanar, uma tampa de um recipiente, um leque. O importante é que você abane o arroz para sair logo esse vapor e o tempero ser absorvido pelo grão. Você vai ter que fazer isso aí algumas vezes, vai intercalando. Corta, depois abana, corta, depois abana. Se você tiver um ajudante, melhor ainda. Olha como o recipiente grande facilita para quebrar as bolas e espalhar o tempero em cada grãozinho do arroz. E continua fazendo isso até parar de soltar vapor. No final, basta você virar o arroz com a ajuda da espátula. E olha só, ele é fofo, não é uma papa. Os grãos estão inteirinhos, só que bem grudadinhos. Aí você vai deixar esse arroz descansar, não precisa abanar até esfriar. A ideia não é que ele esfrie. Na verdade, o arroz ideal tem a temperatura do nosso corpo, que é mais ou menos morno, em torno de 36 graus. Então, quando parar de sair o vapor, deixa ele descansando. Pode até colocar um pano Perfex limpo, novo, de preferência, umedecido em cima do seu arroz ou colocar numa caixa térmica para ele manter a temperatura adequada. Bom, é isso. Fazer um arroz para sushi requer muito cuidado, muita atenção. Tem um monte de segredinho aí no meio, mas eu te garanto que se você tiver paciência de seguir cada um deles, prestar atenção nesses mínimos detalhes, o resultado vai ser incrível. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você não conseguiu pegar tudo de primeira, assiste o vídeo de novo. Mas é importante que você reproduza cada um desses passos e leve em conta esses pequenos detalhes, porque são eles que fazem toda a diferença no seu sushi. Depois me conta o resultado. Um beijo e até o próximo vídeo. Vem fazer sushi com a Fê!